Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos estudar, explanar, falar através desse estudo, que é um estudo tão importante e profundo. Nós Te pedimos a Tua bênção, o Teu entendimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude para que possamos entender e aplicar na nossa vida os Teus ensinamentos. Nós oramos e agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então hoje o nosso estudo, o nosso tema é oração. Oração. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, que são perguntas que normalmente as pessoas fazem. E eu fiz questão de escrever para que nós possamos meditar e pensar sobre tudo isso. Então, as perguntas que eu coloquei são essas. O que oração significa para nós? Para cada um de nós? O que é que a oração significa para mim, para você, para todos nós? Qual é o nosso entendimento sobre oração? Por quê? E baseado em quê? Como nos comportamos, posicionamos quando estamos orando, quando decidimos orar? Como é que nós nos comportamos? Não é? Existe alguma posição corporal ou expressão verbal, palavras, frases que precisamos ter para que a nossa oração seja ouvida? É preciso estar de joelhos, ajoelhado, prostrado, de mãos postas, de cabeça baixa, cabisbaixo, de olhos fechados ou em alguma posição especial para que a nossa oração seja ouvida e atendida? Será que nós estamos entendendo isso? Será que existe uma posição, eu tenho que estar ajoelhado, ou eu tenho que estar com as mãos postas, ou eu tenho que estar com os olhos fechados, ou olhando para cima ou para baixo? Será que tem alguma posição para que a nossa oração seja atendida, seja ouvida? Por que existem tantas regras, orientações diferentes para demonstrar ou até mesmo para provar que estamos orando, né? E qual que é a forma que nós precisamos orar? E se seremos ou não ouvidos? Por que existem tantas regras, orientações diferentes para demonstrar ou até mesmo provar que estamos orando? E se seremos ouvidos? É preciso alguma vestimenta apropriada e até mesmo véu para as mulheres ou talite para os homens, como os judeus fazem, os homens, não é? Para orarmos? Será que nós precisamos disso, colocar um véu e colocar um talite na cabeça para nós orarmos? Qual é o conceito e entendimento que temos sobre oração? Sobre como devemos orar? Qual que é o seu pensamento? Qual que é eu penso que é assim. Para mim tem que ser assim. Para mim precisa ser assim. Será que tem que ser assim? Será que é assim? Desse seu jeito ou do jeito de tal religião, né? Para as religiões, através das suas doutrinas e denominações eclesiásticas e sistemas eclesiásticos, oração significa prece, reza, invocação a Deus, a santos, a entidades, a espíritos, que pode ser em forma de pedidos, de intercessões, louvor, adoração, contemplação, meditação, agradecimento, sacrifícios, novenas, promessas, votos, etc. As religiões
ensinaram tudo isso para nós. Infinitas formas para orarmos e falarmos com Deus ou com alguém que nós queremos falar, como na forma de oração e através de oração. Existem infinitas, cada lugar que você vai é de um jeito. Cada denominação, cada religião é de uma forma, não é? Por causa das religiões, né? E por causa das incontáveis diferentes religiões e denominações, as orações e formas são também incontáveis, variadas e muito diferentes, às vezes, umas das outras. Cada um com uma forma, não é? Um precisa ler uma novena, outro precisa rezar um terço, outro precisa acender vela, outro precisa repetir palavras e falar um monte de coisas. Então, as religiões, elas ensinam a sua forma, de acordo com a sua denominação, de acordo com o seu entendimento e com o seu sistema eclesiástico. Mas o que é que Jesus nos ensinou sobre oração através da sua vida, do seu exemplo de vida e dos seus ensinamentos no Evangelho, no seu Evangelho? O que é que Jesus nos ensinou sobre como devemos orar, de acordo com os seus ensinamentos nos seus evangelhos ou no seu Evangelho? Então nós vamos ler a princípio aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos e vamos comentá-los. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre a oração, especificamente sobre a oração, então ele diz o seguinte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos de número 5, o primeiro versículo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. A primeira coisa que ele fala é cuidado para você não fazer como os hipócritas fazem, quando dizem que estão orando ou quando estão numa posição de oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Ou seja, eles queriam ser vistos, queriam ser notados, então já foram. Mas não tem nada a ver com Deus, nem com resposta de oração, não é? Não sejais como os hipócritas, né? Quando vocês forem orar, que vão elogiar, que querem ser elogiados, admirados, invejados às vezes, mas por pura hipocrisia. Não sejais como os hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que finge ter um bom comportamento, boas ideias, bons sentimentos, boas virtudes, que, na verdade, ela não tem. É só um fingimento. É um engano. É só para parecer. É só para ser visto, para que as pessoas falem bem delas. Então não sejais como os hipócritas, que gostam de orar alto e em pé na sinagoga, e tem que ser lá na frente, no microfone, ou então fica num canto em pé, ou ajoelha e fica num canto para que seja visto pelo povo. Para as pessoas falarem, olha lá, olha a postura daquela pessoa, ele está orando, olha lá, olha que santidade, quando às vezes é pura hipocrisia ou religiosidade. Não tem nada a ver. Isso Jesus aqui está falando, não é? Vou repetir o versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa, não é? Os fariseus, eles gostavam de ficar em pé, e outros gostam de ficar ajoelhados para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Estão entendendo, meus amados? Tem tanta coisa que a gente fala e as pessoas ficam com raiva, ficam chateadas, não é?
Se você chega num culto e já orou, a igreja já orou, a igreja está no louvor, não é hora de você ajoelhar, não é hora de você estar no louvor. Mas gosta de ajoelhar, porque tem que ajoelhar. Aí todo mundo fala, olha como que essa pessoa é uma pessoa santa, não é? Então, vamos ver no versículo de número 6, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, né? E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Orar em secreto não é orar gritando. Senhor, Senhor, lá no quarto, para os vizinhos ouvirem, para acordar a casa inteira. Não. Entra no teu quarto, fecha a porta, não é? Se é o seu quarto, não é? Porque se você dorme com outra pessoa, você precisa esperar que essa pessoa não esteja lá para você poder fechar a porta. Tudo isso é uma questão de senso, de educação, de princípio, de sabedoria. Então, entra no teu quarto e fecha a porta. Aqui não está falando assim, corre para o templo, procura um templo, uma igreja que você acha que é um templo, que é um prédio, procura um lugar, eu tenho que achar um lugar para orar. Não, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisa saber. Se é em secreto, ninguém nem precisa saber que você entrou e fechou a porta para orar. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Nós temos tantas bobagens, tantas coisas ridículas, e às vezes ficamos tentando nos defender, nos autodefender, usando bobagens quando Jesus está ensinando outra coisa para nós. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai. Porque teu pai que te vê em secreto, ele te responderá. É muito sério isso, né? Ai, meu Deus, você pode ir para, se você não tem um quarto, você pode ir para o seu quintal, para debaixo de uma árvore, para o jardim, seja lá, para qualquer lugar. Eu tinha o costume de orar na minha casa, na casa dos meus pais, quando eu era jovem. A casa estava trocando o telhado, a casa era muito alta, então eu gostava de ir lá para a laje, lá para cima, para ninguém me ver. E lá em cima eu ficava sentado, ninguém sabia que eu estava ali. Eu sentava na laje, encostava na caixa d'água e ali eu ficava horas orando com o Senhor. Pois é isso, orar, não é? No versículo de número 7, 8, ele fala assim, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, como aqueles que não têm entendimento nenhum do ensinamento de Jesus, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é? É pelo como falar. Quando e como falar? De que forma falar? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que você peça, antes que ele pedisse, antes que pidamos a ele, que falamos com ele, antes que peçamos a ele, que falemos com ele nos ouve. Mas é importante que oremos e que falemos com ele, porque ele quer nos ouvir. Mas não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é? Não é pelas repetições de frases, de palavras, nem pela quantidade de tempo, de minutos, de horas, de dias, mas apenas pela nossa fé, confiança em Deus, na sua soberania, no seu poder. Não é pelo muito falar, para impressionar as pessoas. A pessoa quer fazer uma oração de 30 minutos, de meia hora. Às vezes você pede para a pessoa fazer uma oração, não é? Só uma oração para dar um início a um culto, e a pessoa quase que toma o culto inteiro orando.
Não, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. E Jesus ainda adverte aos fariseus sobre isso, lá no capítulo 23 de Mateus. Deixa Mateus 6 aberto aí, mas vamos ver Mateus capítulo de número 23. Olha o que Jesus fala aqui no versículo de número 14. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Eles iam para a casa das viúvas, conseguiam pegar um monte de coisa, conseguiam muitas coisas com elas, e para justificar faziam orações longas, bem específicas, para justificar, para tentar enganar e passar a outra pessoa para trás. E ele fala: não faça como os hipócritas. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. E não são com orações longas para impressionar a ninguém, não. Nós não temos que impressionar a ninguém. Nós temos que falar com o Senhor e mostrar para Ele aquilo que nós estamos precisando e qual é a nossa necessidade. Jesus nos dá um modelo de oração de como devemos falar com o Pai. É um modelo. Não é que você tem que orar assim. É um modelo, ele deu um modelo. Jesus nos dá esse modelo. Não necessariamente que tenhamos que repetir exatamente essa oração, mas dentro desse contexto, desse modelo, consenso, com entendimento, sabendo com quem estamos falando e por que estamos falando e como vamos falar. É um modelo. Então, no capítulo 6 mesmo, nesse capítulo 6, aí ele dá o modelo dos versículos de número 9 a 13. E ele fala assim: portanto, vós orareis assim, dessa forma: Pai nosso que estás nos céus. É Pai nosso, não é meu Pai sozinho, não. É Pai nosso, Pai de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, né? Venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida, governe a minha vida, dirige a minha vida, não é? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitas coisas, muitos planos, muitos projetos, mas que seja feito na minha vida a tua vontade, aquilo que o Senhor sabe que é melhor para mim e que eu realmente estou precisando. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é me dê com abundância. Não, se ele quiser dar com abundância, mas me dê o pão nosso, que não me falte o alimento de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, não é? As nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa aquilo que nós devemos às pessoas e a tudo. Perdoa-nos, assim como nós também perdoamos. Assim como nós também perdoamos. Olha que coisa séria. Porque às vezes você quer ser perdoado, mas você não perdoa. Você não perdoa. Mas perdoa assim como eu perdoo. Da forma como eu perdoo, como eu libero perdão, que seja liberado perdão a meu favor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês viram o modelo de oração? Só que ele dá um complemento aqui. Ele abre um parênteses e ele fala assim, no versículos 14 e 15: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se é a condição, que eu sempre falo que para cada promessa tem uma condição. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então tem uma condição. A condição é se eu também perdoo. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Mas se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Isso é muito sério, meus irmãos. Não é? Isso é muito sério, essa condição. Se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. O perdão, ele está relacionado com o passado. O que alguém fez contra você para tentar te magoar, te prejudicar. Então, você perdoa o que passou. Agora, a confiança é em relação ao futuro. Se a pessoa sempre pisou na bola com você, perdoado está, mas não fique fazendo negócios com essa pessoa não, para você não ter que perdoar de novo. Porque é uma questão de caráter, não é? A pessoa que faz um mal feito, se ela não tiver uma mudança de vida, ela torna a fazer. Ela torna a fazer. Então, o perdão está relacionado com o passado. Você está perdoado, sim. Só que daqui para frente, nós vamos ter um relacionamento diferente. Eu vou te tratar bem, você é meu irmão, você é minha irmã, eu vou estar orando por você, mas agora em relação a negócios, em relação a nós termos um objetivo em comum, agora é diferente. Daqui para frente é diferente. Eu continuo te respeitando, te amando, não é? Está perdoado o que passou, mas a confiança está relacionada com o futuro. Espero que você esteja entendendo isso, que nós estejamos entendendo isso. Alguma vez Jesus ensinou sobre qual deve ser a nossa postura física quando formos orar? Alguma vez Jesus falou, você tem que ajoelhar, você tem que levantar sua mão, você tem que colocar suas mãos postas, você tem que abaixar sua... Alguma vez Jesus falou isso? Não. As religiões ensinam isso. Os sistemas eclesiásticos ensinam isso. As denominações ensinam, mas Jesus não ensinou nada disso. Jesus não ensinou nada disso. Não é? Então, ele não ensinou, não falou sobre postura física, nem sobre lugar, sobre lugar específico. Eu quero orar, eu tenho que ir para um monte orar, eu tenho que... Não. Ora onde você está. Você não precisa ir para lugar nenhum para orar. Não é? Paulo, Pedro, quando estavam na prisão, eles oravam lá dentro. João, presos, algemados, na prisão. Eu tenho que ir para o templo, eu tenho que ir para tal lugar. Não. E se uma pessoa for deficiente e não pode ajoelhar? Você tem que falar com Deus. E se a pessoa for muda? Não é? Você tem que fazer gestos. E se a pessoa estiver na cama? E se a pessoa tem uma deficiência, tem uma limitação? Então ela não pode orar? Vocês estão entendendo, amados? A bobajada, o negócio é de espírito para espírito. É de alma para alma. É do coração para o coração de Deus. E se você fala lá de dentro, a sua postura é diferente. Pelo menos de reverência e de concentração. E não de perturbação e de desequilíbrio. Então, Jesus não falou nada sobre postura física, nem sobre lugar específico. Ele não falou nada disso. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, não é? Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele foi buscar água lá no poço de Jacó, viu lá, a mulher estava ali buscando água, a mulher samaritana. Então, no capítulo 4, vou só ler alguns versículos para não ter que entrar no assunto todo, porque o nosso assunto é sobre a oração, não é? Então, aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo de número 20 a 24, fala assim, no diálogo de Jesus com aquela mulher. A mulher disse para Jesus, nossos pais adoravam nesse monte, em Gerizim, Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então as pessoas dizem, tem que ser no monte, tem que ser no templo, tem que ser não sei aonde. Não tem que ser em lugar nenhum. Tem que orar.
não é? Os nossos pais estão falando que é no Monte Gerizim e vocês, são judeus, falam que é em Jerusalém tem que orar. O povo te subia todo mundo para Jerusalém para orar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É no monte, atrás do monte, debaixo do monte, ou em qualquer monte, ou fora do monte, se não tem monte, é no vale, é no quarto, é em qualquer lugar. Porque Deus é espírito, e Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Então Deus não se limita a um lugar para ele se manifestar e para falar conosco. Definitivamente não. Porque Deus é o absoluto, o todo-poderoso. Então, aonde você estiver, Deus está te ouvindo. Deus estará falando com você. Deus estará te respondendo, te vendo, te respondendo, em qualquer lugar. Dentro do metrô, na estação do metrô, na estação do ônibus, dentro de um táxi, em qualquer lugar, na rua, andando a pé, em qualquer lugar. Deus está conosco, porque Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem que ser em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, não é? Não precisa ser em nenhum lugar específico, porque Deus é espírito. A oração precisa ser em espírito, em comunhão, em qualquer lugar aonde estivermos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de número 13, né? Porque as pessoas falam, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é isso? Lá Mateus capítulo de número 21, versículos 13. Então, como é que é isso? Como que é isso? Vamos ver. Capítulo 21 de Mateus, vamos ler os versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. Aí você fala, então, pastor, tem o templo? Sim, tinha. Salomão construiu o templo. Salomão construiu o templo. Porque ele quis, porque Davi quis construir. Davi quis construir um templo para Deus, não é? E Deus falou, não, você não vai construir, quem vai construir é Salomão. Mas Deus estava deixando, deu corda. Porque, olha aqui, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24, vamos ver uma coisa aqui. Quando Paulo foi preso lá em Atenas e tudo, e quando ele estava lá pregando, ele fala assim, Atos 17, 24, ele fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vamos ver 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número... deixa eu ver aqui. Se é 2 Crônicas mesmo, que eu quero ver. Isso. 2 Crônicas, capítulo de número 2. Capítulo de número 2.
Versículo 6. Segundo Crônicas, capítulo de número 2. Eu estou vendo, lembrando de outras coisas aqui. Quando Salomão ele havia construído o templo, estava para construir o templo, então ele fala assim, quando ele decide construir o templo para Deus, ele fala, ele mesmo diz o seguinte, capítulo 2, versículo 6, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? Em quem sou eu? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Quem sou eu para edificar uma casa para Deus, quando nem os céus o contêm, porque Deus é infinito? Ele ia construir um lugar para o povo adorar. Mas ele mesmo fala, quem sou eu para construir isso? Vocês estão vendo? E aí você vê o apóstolo Paulo falando, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E quando Jesus estava em Jerusalém e os fariseus foram mostrar para ele o templo, olha aí em Lucas, capítulo, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 21. 21 de Lucas, versículo de número 5 e 6. 21, 5 e 6, ele fala assim. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então lhes disse Jesus, vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então não é isso. Não é casa. Não é essa casa de alvenaria. Não é isso. Salomão falou, quem sou eu para construir uma casa para Deus? Quando nem os céus dos céus pode contê-lo. E o apóstolo Paulo fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, que templo é esse que nós vamos orar? Que templo é esse? A minha casa será chamada casa de oração. Então vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo de número 6, para nós termos entendimento disso. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20. O apóstolo Paulo fala o seguinte, escrevendo aos Coríntios, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que esse templo, que sou eu e é você e somos nós, será chamado casa de oração para todos os povos. Nós somos intercessores. Nós somos aqueles que oramos, que clamamos. Quando o templo foi derrubado e foi reconstruído, o templo de Jerusalém, de Salomão foi derrubado e depois foi reconstruído, então os judeus começaram a chorar porque o segundo templo não tinha a beleza do outro. E Deus falou assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Para de ficar chorando por causa de templo, de lugar de pedra. Eu não habito em casas de pedras. Não é isso. Aí o povo pensou que era o outro templo. E agora estão esperando a reconstrução de outro templo. Quando nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, a intercessão parte de nós. Então, aonde eu estiver, ali está o templo do Espírito Santo de Deus. Em qualquer lugar. Por isso não existe lugar, não existe forma. Você pode estar deitado, você pode estar dormindo, você pode estar do jeito que você quiser, mas você não necessariamente não tem que ficar numa postura para orar, porque nós já somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele já habita em nós. Em pé, sentado, deitado, de qualquer jeito,
Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, oração é a nossa comunhão, a nossa comunicação, a nossa intimidade, o nosso compartilhamento direto com Deus sobre tudo a nosso respeito. Lá no livro de Jó, no capítulo de número 35, Jó 35, olha o que está escrito aqui, versículo 13. 35, versículo 13, fala assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, Jó, capítulo 35, versículo 13. Somente gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Oração não são gritos vazios. Porque o Senhor... Somente gritos vazios. Não atentará. Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Gritos vazios são sem sensos, sem equilíbrio, sem moderação, sem respeito, sem consideração, sem temor. Da boca para fora. Vocês estão entendendo, meus amados? Será que nós estamos entendendo? No Salmo de número 25, versículo 14. Olha aqui. Salmo 25, versículo 14. Está escrito assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o seu plano, o seu propósito, a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que temem ao Senhor, que reconhece a sua soberania, que ele é absoluto, que ele não é relativo, mas ele é absoluto. Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele fala assim: buscar-me-eis, Deus está falando através de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é se você ajoelhar, se você levantar, se você deitar, se você chorar, se você gritar, se você for ao monte, se você for ao templo, não. É se você buscar de todo o coração, em qualquer lugar, aonde você estiver. Quando Jonas clamou por Deus, ele estava dentro de um peixe grande, no ventre de um peixe. Ele estava no templo, nem em lugar nenhum, não. Estão entendendo, amados? A oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com estratégias humanas, com rituais, com oferendas, formas de culto, vestimentas, postura, aparência, muitas palavras escolhidas, selecionadas. Ah, porque eu vos, porque vós, porque... Não é isso não, meus irmãos. Não é através disso não, mas é de todo o coração. De todo o nosso coração. Olha o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15. João 15. Versículos 7 e 8. João 15, versículos 7 e 8. Ele fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A condição aqui, para cada promessa tem uma condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deixa eu ver. Em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus
discípulos. Mas ele fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lá no capítulo 14, versículos 13 a 15, ele fala assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus ensinamentos. Então, se pedis ao Pai em meu nome, isso farei. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não é? Então, é em espírito e em verdade. Pedir ao Pai em nome de Jesus não depende de lugar, não depende de posição física, se é ajoelhado, se é em pé, se é deitado, se é prostrado, se é de mão posta, se é de cabeça baixa. Não depende de nada disso. Depende se é de todo o coração e se é em espírito e em verdade. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aqui não tem nenhuma indicação falando tem que ser em tal lugar, tem que ser de tal forma, em tal posição, com tal roupa. Não. Ele fala coração e espírito. Que Deus nos ajude a entender isso e que possamos nos submeter a Deus através de Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, e não através de ensinamentos de denominações, de religiões e de formas eclesiásticas, sistemas eclesiásticos. Não, é conforme o ensinamento de Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos estar sempre em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em espírito e em verdade. Deus abençoe e nos ajude nas nossas orações. Amém.